Boa tarde! Boa tarde, Brasil! Boa tarde, gente querida! Boa tarde, amigos! Uma alegria real entrar na sua casa, uma alegria real dizer que sou melhor porque você existe. Obrigada! Obrigada pela sua amizade, obrigada pelo carinho nas redes sociais, obrigada pela audiência que vem crescendo. A nossa forma de retribuir é de levar até você um programa feito com seriedade, com responsabilidade e com a certeza de que a gente vai aprendendo para errar menos. E quanto menos a gente erra, melhor é a nossa vida, né? Não é assim? Agora, uma das formas que eu conheço que faz com que a gente erre menos, mas até mesmo no erro a gente sinta o perdão, sinta a força e sinta a alegria, é a nossa amizade com Deus. E é por isso que eu começo o programa com a palavra do dia e hoje não é diferente. Vamos a ela! E a palavra de hoje é uma oração. Na verdade é uma declaração. Uma declaração de fé, uma declaração de amor a Deus, uma declaração de certeza de que a gente é bem cuidado. Está no livro de Salmos, é o capítulo 3, versículo 5, e que diz assim: Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Isso é uma verdade linda. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Isso pode ser em relação ao nosso sono, à nossa noite, mas às vezes a gente tem a sensação de que o dia é interminável, ele parece uma longa noite. Muitas vezes a gente se sente adormecido diante de tanta escuridão, diante de tanta dificuldade. Mas aí a gente acorda, porque Deus nos sustenta. Que seja uma oração de gratidão, de declaração de amor a Deus, mas que seja também uma forma da gente recordar, lembrar que é Ele quem nos sustenta. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Olha, gente, e Ele vem sustentando a gente todos os dias, trazendo pra gente ideias. E eu gosto muito do nosso momento de culinária, de artesanato, porque eu sei que é um momento de você aprender um novo ofício. E através desse novo ofício que você coloca a mão na massa, faz uma peça bonita, vende e ganha seu dinheiro, aumenta a sua renda familiar, né? Hoje a gente tem muitas coisas boas e você vai aprender. Na nossa culinária, a gente tem um pão de leite condensado que é um espetáculo. Cadê o pão, Ítalo? Corre lá, pega lá o pão pra deixar a turma com água na boca. É incrível, você vai ver que receita boa. Pão fofinho, pão bom de trabalhar, massa boa de trabalhar e uma delícia. Você vai gostar de fazer, tá bom? Enquanto ele pega, deixa eu te contar. A gente vai falar sobre os 20 anos da Casa Hope hoje, viu? Não perca. Além disso, tem uma bolsa maravilhosa. É uma bolsa rústica com uma boneca. Linda demais. A bolsa quem vai ensinar pra gente é a Del Carmen, sempre tão querida. E ela trouxe de presente uma ecobag cheia de apostilas de artesanato. E olha, essa ecobag pode ser sua. Entra no site redevida.com.br e responda o que tem feito sua vida melhor e concorra. Tá aí, olha, o pão de leite condensado. Gente, o que é isso? Olha essa delícia. Ai, olha aqui. Olha que delícia, que tentação, que coisa mais gostosa, fofinha. Fiquei com água na boca. Ai, 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 ai. Mas o programa não vai parar aqui. Tem mais, eu quero a sua participação. O assunto hoje foi escolhido a dedo. A gente tocou nesse ponto, nesse assunto, na semana passada, quando a gente falou sobre a importância do perdão. E aprender sobre perdão foi maravilhoso, principalmente porque o nosso convidado é incrível. Mas, no nosso bate-papo sobre perdão, a gente entendeu que seria importante falar da solidão acompanhada. A solidão a dois é muitas vezes mais dolorosa do que a solidão desacompanhada. Aquela que a gente sente porque está sozinho. Porque normalmente a solidão acompanhada vem carregada de mágoas, de decepções, de desilusão. A solidão acompanhada é algo que eu não desejo nunca, nem para mim, nem para você. É uma solidão que dói e ela, infelizmente, está presente em muitos lares. Existem famílias com cada integrante sentindo uma solidão gigante. Apesar de terem ali, naquele espaço, um ao outro, coração machucado. Solidão, solidão que dói. A gente vai falar sobre esse assunto, mas não como um debate. A gente vai falar sobre esse assunto tentando descobrir um caminho para quebrar
essa decepção instalada, essa mágoa, o que faz com que essa solidão acompanhada cresça. Nesse desafio eu conto com ele, que é fantástico, deu uma aula pra gente aqui, o filósofo Carlos Florencio. Muito obrigada, é uma alegria te receber, viu? Quero aprender sobre esse assunto e quero ajudar a minha turma em casa também. Com certeza. Pode sentar lá, Carlos. Eu vou passar o WhatsApp para a turma também participar e você pode abrir o teu coração nesse momento. Você sabe que a gente está num ambiente seguro. 011 994 40 6296. Quando eu falo de solidão acompanhada e eu penso nesse universo, meu coração até fica doído, porque eu entendo que é um sentimento muito triste, né? É ruim, é um sentimento ruim, né? Eu acho que eu tenho observado nesses meus mais de 25 anos como terapeuta que a solidão passou a ser o mal do século e não a ansiedade. Porque conseguir unir e integrar, né? Conseguir ter uma relação que você se sinta pleno, conseguir estar pleno na vida, né? Eu acho que é um objetivo a ser alcançado para as pessoas. E se torna um grande obstáculo, principalmente na forma como a pessoa pretende resolver essa questão de se sentir parte de um processo, se relacionando com alguém ou com as pessoas, né? Então você tocou nesse assunto que nós conversamos nos bastidores da última entrevista que eu estive aqui, sobre essa questão da solidão acompanhada, né? Para resolver a solidão, ela nasce, né, de uma antipatia, né? Quando eu estou com antipatia por alguma coisa, portanto eu não estou bem com alguma coisa. Mas a solidão, ao mesmo tempo que é a solitude, ela faz parte da vida da gente. Então é importante que a pessoa consiga estar bem e plena com ela mesma, independentemente dela estar com alguém. Por quê? Porque você vai ter que saber lidar apenas com a sua unidade, com a sua unicidade, com a sua individualidade. Nós somos seres únicos e individuais e nós estabelecemos relações com as pessoas e com o nosso meio. A partir daí nós vamos criar, né, por meio dessas relações, empatias, né? Vamos trocar aqui interesses, suprir os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas satisfações. Vamos criar afinidades, vamos nos identificar com as pessoas. Então, as relações, para que elas possam realmente conseguir unir e integrar, elas precisam estar juntas em algum tipo de objetivo. Então, as pessoas, às vezes, elas se unem porque elas querem ter alguém na vida delas. Elas se unem porque elas querem compartilhar a vida delas. Elas se unem porque criou um clichê de que nós temos que casar, nós temos que, né, perpetuar a espécie, temos que dividir a nossa vida com outras pessoas. Já a própria sociedade já impõe que toda pessoa que nasce tem que obrigatoriamente meio que quase que casar ou encontrar alguém, né, para dividir a sua vida. Então, quando nós não encontramos ninguém, a gente já se sente um pouco deslocado do nosso sistema social, né? E quando nós não encontramos, então, alguém que seja compatível com aquilo que nós somos, então nós vamos sentir aqui uma separação e não uma união, né? Eu uno a partir daquilo que é o meu interesse, que é o meu desejo, que é o meu prazer, que é a minha vontade. Portanto, eu uno a partir de algum tipo de afinidade. E eu integro porque as nossas afinidades, elas em conjunto, elas estão equilibradas. Então, quando uma pessoa está sofrendo de solidão acompanhada, ela perdeu esta união e ela perdeu esta integração. Não existe envolvimento emocional, não existe uma relação e elas não estão unidas e não estão integradas, embora elas estejam casadas. Isso faz me lembrar uma vez que eu teve uma senhora que ela veio fazer um tratamento comigo. Ela disse assim: eu vim aqui, Carlos, porque a minha amiga está ótima, está super feliz, você transformou a vida dela em poucas consultas e eu quero me beneficiar desse benefício para mim. Eu estou com um problema no meu casamento e o meu casamento não está funcionando, né? E eu estou querendo resolver esse meu problema com esse meu casamento, porque estou pensando até em me separar. Aí eu peguei e disse assim para ela: olha, antes da gente pensar em separar você do seu marido, vamos primeiro fazer você casar com o seu marido.
para que depois você possa se separar. Ela disse assim, não, mas eu já estou casada há mais de 40 anos. Aí eu disse assim, não, você primeiro casou com uma ideia daquilo que você gostaria que ele fosse. Depois você percebeu que ele não era aquilo que você desejava ou esperava. Aí depois você ficou esperando que talvez amanhã, quem sabe, ele se transforme naquilo que você quer. E aí você chegou um belo dia que você percebeu que a pessoa não ia mais se transformar naquilo. Então aí você começa a cobrar a pessoa que você quer que ela seja aquilo que você idealizou. E aí a pessoa não pode ser aquilo, porque aquilo é uma ideia da sua cabeça e ela vai ser ela mesma. E aí você então começa a cobrar a pessoa, ou fica com raiva da pessoa. E aí automaticamente você passa uma rejeição para a pessoa. E aí então começa gradativamente a gerar uma espécie de separação. Você vai se separando da pessoa. A separação, ela nasce do questionamento que eu tenho na relação que eu estou tendo com aquela pessoa. No momento que eu questiono, e dentro do meu questionamento, eu julgo que a pessoa não está de acordo com aquilo que eu acho que é o meu certo ou o que eu idealizo, nesse momento eu já estou me separando da pessoa. O fato em si de se separar fisicamente ou até judicialmente é só uma constatação daquilo que já começou a priori, ou seja, já começou anteriormente. Então, as pessoas elas casam muito com uma ideia e elas se decepcionam com a realidade, daquilo que elas esperam dos outros. Então, a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é, será que eu estou sabendo unir e integrar com essa pessoa? Porque depois, conversando com essa minha paciente, deu para perceber que ela não conhecia o marido dela. Ela não conhecia o marido dela. Aí eu perguntei para ela assim, eu vou te fazer duas perguntas. Eu quero saber se ele te trata com indiferença ou toda vez que você tenta conversar com ele, ele não te interessa pelos teus assuntos, ou ele até fica um pouco agressivo quando você cobra alguma coisa dele. Ela disse assim, isso tudo acontece na minha relação. Então, eu disse assim, então você está sofrendo de solidão acompanhada. Por quê? Porque automaticamente você não está sabendo unir e integrar com esta pessoa. Por quê? Porque você está passando rejeição. Quando nós passamos rejeição por uma outra pessoa, a pessoa sente essa rejeição. E ela, para se defender dessa rejeição, ela vai começar a ficar indiferente à pessoa. Ou ela vai ficar agressiva. Então, quando nós temos alguém num relacionamento a dois, que a pessoa está indiferente ou ela está muito agressiva comigo, eu tenho que levar em consideração o que é que eu estou projetando para esta pessoa que está fazendo ela ficar indiferente e agressiva comigo. Por que é que eu não estou conseguindo estabelecer uma relação e uma troca com essa pessoa? O defeito não está na outra pessoa, o defeito está na pessoa que está sentindo essa dificuldade. Portanto, é você que tem essa dificuldade, é você que não sabe se relacionar, é você que não sabe se envolver. Normalmente é porque a gente está passando rejeição para outra pessoa. Está passando rejeição. Por quê? Porque você gostaria que ela fosse diferente. Basta você só querer que a pessoa seja diferente, já não é a pessoa, já é o teu ideal, daquilo que você idealiza na sua cabeça, ou segundo, sei lá, os seus... eu digo que o Walt Disney, já deve ter assistido os filmes de Walt Disney, Então eu digo que o Walt Disney é um pouco culpado por esta mitificação, por essa idealização que as mulheres criam sobre os homens, porque elas ficam à espera de um grande príncipe que vai chegar e que vai lhe dar uma grande plenitude, e isso é uma utopia, Uma vez numa palestra eu comentei sobre isso. Eu disse assim, ok, você idealiza um homem, você acha que esse homem é príncipe. Primeiro que não tem, príncipe para todas as mulheres desse planeta, Então é impossível. Depois esse príncipe vai chegar com o seu cavalo, ele é muito poderoso, ele é muito vaidoso. Como é que você vai realmente saber lidar com esta pessoa? Onde é que você vai colocar esse cavalo desse príncipe? Então eu acho que as pessoas elas têm que aprender que amar é aceitar as pessoas. Quando eu aceito, eu permito estabelecer uma relação. Quando eu não aceito... Se a gente pega essa relação quebrada, onde, por exemplo, a mulher, poderia ser o contrário, a mulher está passando um sentimento de rejeição para o marido, isso. Ela pode mudar isso? Ela pode mudar, mas para ela mudar... Mas aí como é que ela vai mudar isso? Se ela sente essa rejeição? Se ela está decepcionada com o que ela projetou? Não corresponde? Então, primeiro você tem que identificar, Você está decepcionado com a pessoa ou com a ideia que você tinha sobre a pessoa? Normalmente é sobre a ideia que a gente tinha. É sobre a ideia.
É esse que é o problema, porque as pessoas, elas valorizam a ilusão, elas não valorizam a realidade. A realidade é como você é. Eu vou procurar conhecer você. Eu quero saber o que é que você gosta, quais são as tuas afinidades. Se eu pretendo me envolver, me relacionar com você, eu preciso conhecer você. Ou resgatar aquilo que fez a paixão florescer, ou aflorar, na verdade, no começo do relacionamento? Então, mas a paixão ela é uma utopia, né? Porque no fundo a paixão ela é toda uma situação que floreia todo um processo. O amor é a construção que você vai ter depois da paixão. E é justamente na construção que vai edificar uma relação, né? Porque o que é é unir e integrar? Quando eu uno com uma pessoa, eu uno porque nós estamos unidos por um objetivo. Se estamos unidos por um objetivo, nós estamos integrados toda vez que nós manifestarmos alguma coisa na direção desse objetivo. Então, um casal é um homem que tem o objetivo de estar com uma outra pessoa e a outra pessoa também com esse mesmo objetivo. Então, nós dois estamos com o mesmo objetivo de estarmos juntos. Portanto, toda vez que nós estamos juntos, nós vamos estar integrados. Se quando nós estamos juntos, não estamos unidos e não estamos integrados, porque eu não gosto do teu jeito de ser, eu gostaria que você fosse diferente, então, desculpa, você pode estar casado com aliança, mas você não está casado. Porque casar, é unir e integrar. Entendeu ou não? Casar não é só ir lá na igreja e assinar. Mas dá para mudar isso, esse é o ponto. Dá para mudar, mas resta saber se a pessoa sabe o que é casar, sabe o que é unir e integrar. E o problema é que ela casa com esta ideia, depois ela se decepciona com esta ideia, e aí então ela começa a viver um mundo separado. Eu vejo hoje as pessoas, por exemplo, você deve também ver isso, né? As pessoas vão para o restaurante e de repente estão sentados à frente, ninguém fala um com o outro, não trocam. Isso quando vão ao restaurante, né? Tem casos quando que a gente vão, sabe que não tem nem essa saída, de jeito nenhum. O marido passa, nem olha para a esposa, não convida para jantar há muitos anos, né? Assim? Então, a gente sabe que tem casos até piores. Mas eu fico me colocando nessa hora no lugar da minha telespectadora que está angustiada. E ela vê esse panorama e ela está falando comigo. É isso que está acontecendo na minha casa. Dá para ela mudar essa situação? Dá para mudar, mas primeiro ela vai ter que também chegar a um seguinte questionamento. Tudo que existe no universo, né, existe porque tem algum sentido, uma razão e algum propósito, né? De repente ela colocou todas as fichas dela no casamento, né? Então ela casou, ela tem os filhos, esses filhos vão crescer, né? E automaticamente ela vai começar a perder esse controle, esse domínio sobre isso. Por que as mulheres chegam lá por volta dos 40, 50 anos, quando, né, os 60, por aí, quando os filhos começam a sair de casa, ela vai ficando mais com o marido, né? E ela viveu todo um período que ela se dedicou mais aos filhos. Então essa parte do marido ficou meio que em segundo plano e ela conseguiu fazer a gestão disso, não se preocupou tanto. Agora, quando os maridos saem de casa, quer dizer, os filhos começam a sair de casa e ela começa a ter mais tempo para a relação dela, ela percebe que ela já não tem mais a relação. Porque ela perdeu, porque ela manteve, ela conseguiu manter o esposo, mas ela não conseguiu manter as afinidades. Bom, também deve ter caso em que o elo, que você disse que tem que ter um motivo que une esse casal. Talvez o motivo fosse a família, criar os filhos. Filhos criados... Acabou o motivo. Tem que criar, então, um novo motivo. Tem que criar um novo motivo. Portanto, as relações, elas não são uma coisa que elas são... É uma ideia mental de... Ela é isso e acabou. Não, ela é uma construção constante. Você não tem como manter uma relação saudável e prazerosa se você mantém um padrão. Ou se você começa a tirar muitas coisas e não acrescentar nada. Por exemplo, se eu começo, não gosto disso, não gosto daquilo outro, reclamo disso, reclamo daquilo outro, significa que eu só estou tirando. E o que é que eu estou colocando na vida? Eu não estou agradecendo a vida, não estou agradecendo essa pessoa que está me aturando. Porque assim, é um privilégio nós termos hoje em dia alguém que nos ature. Porque eu não posso fugir de mim mesmo. Eu tenho que acordar e estar comigo todo dia. Por isso, estar com você tem que ser um processo bom. Você tem que saber estar bem contigo mesmo sem precisar de ninguém. Então, o objetivo também não pode ser, estou no casamento para ter alguém. Porque, na verdade, pensando assim, a gente não precisa ter alguém. A gente precisa estar bem com a gente mesmo, antes de mais nada. O outro é sempre um ampliar disso. Que objetivo seria
possível numa relação dessas em que os filhos foram embora e que a solidão está instalada, porque perdeu um objetivo comum nesse casal? Um exemplo, só para clarear a nossa mente. Porque a pessoa se projetou, eu vou ser esposa, eu vou ser mãe, eu vou ser dona de casa, né? E aí ela precisa de outros ofícios, né? Porque aí depois acabou isso, aí o que? Ela vai ser vó agora? Ok, vai ser vó, mas assim, ela também não pode ficar sugando essas pessoas todas. Então, ela não pode usar as pessoas para ela tentar resolver a sua própria solidão, porque ela não consegue estar bem com ela mesma. Estando Entendeu? bem, ela pode ter um objetivo apenas, assim, eu estou nesse casamento pela parceria, pela amizade, porque pela quero afinidade. envelhecer junto, pela afinidade. Pela afinidade. Mas e aí eu volto pela naquele empatia. ponto. Tá, mas aí eu volto naquele ponto. Se essa empatia foi perdida, Carlos, se essa mulher olha para o marido e só tem mágoa e decepção, mas ela não quer jogar fora a relação. Primeiro, ela vai ter que abandonar essas mágoas e essas decepções, porque essas mágoas e essas decepções são projeções que ela fez sobre a outra pessoa, que não é a outra pessoa, que é uma ideia dela projetada. Então tem que voltar no programa da semana passada, isso, onde e ela Carlos tem ensinou que- pra e gente ela sobre tem que perdão perdoar. e tem que perdoar. Ela tem que perdoar. Não tem jeito. Ela tem que perdoar. Perdoou, olhou quem Agora- de fato é a pessoa. Mas para perdoar, ela tem que aceitar. A questão é que a pessoa não aceita. Ela ainda quer transformar a outra pessoa. Você não transforma as pessoas, você transforma você na relação com as outras pessoas. Porque a gente não pode querer transformar as outras pessoas. Nós temos que transformar nós mesmos nas relações com as outras pessoas. Agora, a solidão, ela é uma sensação de vazio. Em algum momento, eu fiquei dependente de alguém e esta pessoa não está comigo. E aí, quando ela sai da minha vida, né, mas ela pode ainda estar dormindo com você na mesma cama. Né? Mas em algum momento eu perdi essa afinidade com esta pessoa, então eu vou sentir um vazio. Este vazio é que dá a solidão. Porque estar com você mesmo em solitude não te dá sensação de vazio. Você está pleno, você está bem, você vai fazer outras coisas e a vida continua. Né? As pessoas vêm e vão. Eu digo sempre que todo mundo vem e vai na sua vida. A única pessoa que vai ficar com você eternamente, do nascer até a morte, é você mesmo com você mesmo. O resto vai ir e vai vir. E você vai ter que saber que amor é apegar e desapegar quando necessário. Né? Porque as pessoas têm sempre um tempo na nossa vida. Elas não estão para sempre na nossa vida. Né? Da mesma forma que nós também não vamos estar para sempre na vida delas. Então, eu quantifico as relações amorosas da seguinte maneira, de que cada dia que eu estou com aquela pessoa, é como se fosse o meu último dia que eu vou estar com aquela pessoa. Se cada vez que eu estiver no meu casamento, no meu relacionamento amoroso, aquele dia pode ser o último, eu vou transformar aquele dia num ótimo dia, num maravilhoso dia com aquela pessoa. Agora, se eu pensar que é menos um dia que eu estou passando com aquela pessoa, eu vou aproveitar cada momento que eu estou com aquela pessoa. Agora, se eu ficar projetando que eu vou viver para sempre com esta pessoa, eu vou deixar para amanhã. Amanhã eu levo ela para jantar, amanhã eu dou um carinho, amanhã eu vejo se ela está precisando de alguma coisa, amanhã eu vou me importar com ela, ou eu deixo passar. Por quê? Porque eu acho que isso vai durar para sempre. Então, nos meus relacionamentos, e eu ensino isso muito para os meus clientes, você consegue hoje, ficar com essa pessoa imaginando que de repente amanhã ela vai te deixar e aí então hoje você vai procurar eternizar esse momento? Então se você conseguir fazer isso todos os dias, a tua relação realmente vai ser uma relação fantástica. Agora... Tô amando esse tema todo, você também? Tô amando. Não dá para desgrudar, mas eu vou chamar um breakzinho que eu fiz com a dona Araci e eu volto já com o Carlos Florencio. Nossa Vida Melhor está de volta. Você que ligou a televisão agora está muito bem acompanhado e vai aprender sobre um assunto incrível. A gente está falando sobre solidão acompanhada. A gente já falou no bloco anterior, quem teve a oportunidade de ouvir sabe, foi falado aqui que solidão acompanhada tem muito a ver com o vazio, né? Mesmo que dormindo com o esposo, com a esposa, todos os dias na mesma cama. A solidão acompanhada é a sensação de estar dormindo com o vazio. Né? Você está dormindo com vazio, você não tem nada ali. Né? Então, você conseguiu construir isso na sua relação.
Ou seja, não conseguiu construir uma relação e acabou criando aí um vazio, e esse vazio é essa solidão, digamos, acompanhada, né? Então você está casado, mas sente uma solidão. Quando você não tem ninguém na sua vida e você sente solidão, você vai procurar alguém para preencher essa sensação de vazio e de solidão. Agora, quando você já está casado e mora com alguém, aí você fica numa certa dúvida, mas como assim? Eu tenho alguém, eu estou mesmo assim me sentindo só. Então significa que você perdeu a afinidade, você perdeu alguma coisa nessa relação. Porque relação precisa de conexões. E se você está se sentindo só, significa que perdeu essas conexões. Então eu estou desconectado com essa pessoa. A pessoa que sofre de solidão de uma forma geral, ela está desconectada com alguma coisa. Ela pode estar desconectada com a vida, desconectada com a família, ela está desconectada com alguma coisa. Então significa que ela não está sabendo manter estas relações. Né? Podem haver desconexões curtas, pequenas e frequentes que lá na frente podem gerar um afastamento, um distanciamento verdadeiro? Eu digo assim, as briguinhas, porque vem a mágoa na briguinha quando não tem o diálogo, isso de alguma forma provoca uma solidão acompanhada, mas é uma solidão acompanhada passageira. Você vai acumulando. Eu acho que assim, o meu trabalho, né, como terapeuta é resolução de conflito, melhoria nas relações interpessoais. A minha especialidade é essa área do inconsciente. Portanto, tudo aquilo que te traumatiza, tudo aquilo que marca o teu espírito, que quando você lembra ainda te gera mal-estar, significa que você não resolveu isso. Se não resolveu, você vai carregar na sua vida. Isso vai lhe dar peso. Se lhe der peso, vai interferir na sua leveza, no seu bem-estar. Portanto, querendo ou não, você vai projetar isso na sua vida em outras relações ou em outras situações que se assemelhem a isso. Ou pode agravar a relação... É aquela sensação de que já vi esse filme e estou vivendo essas mesmas experiências. Então significa que tem alguma coisa presa aí. Aí eu acho que a gente pode então ajudar aqui a auxiliadora de Petrolina e, aliás, tantas outras mulheres e homens que passam pela mesma situação. Ela diz, estou casada há 8 anos. Quando eu e meu marido discutimos por algum motivo, eu ignoro. Porque eu não porque eu não goste mais dele, eu não consigo estabelecer um diálogo. O que eu posso fazer? Eu percebo que isso o magoa profundamente. E, assim, ela está falando que ela ignora, mas muitas vezes a mulher é ignorada, né? E fica essa falta de diálogo. Isso vai causando mágoa. Essa mágoa repetidamente vai causar lá na frente um vazio, é isso? O problema não está no amor, minha querida, porque amar é aceitar. O problema está sempre na personalidade. É a personalidade que não aceita. É a personalidade que quer que o outro seja diferente. Eu tenho a minha razão, eu tenho a minha crença, eu tenho os meus valores, eu tenho o meu certo, e eu só vou aceitar você se você corresponder a esse meu certo. Se isso não acontecer, eu vou gerar o conflito. O conflito está sempre presente quando a gente percebe uma situação adversa, diferente, e a gente não consegue criar aqui uma empatia. Portanto, existe uma desilusão. No caso dela, ele tem a verdade dela, ela tem a verdade dele, e eles não estão conseguindo unir e integrar essa verdade. Então, eles podem estar unidos em algumas coisas, eles podem estar integrados outras, mas intelectualmente, talvez na forma como eles veem certas situações da vida, eles não estão conseguindo unir e integrar. Um casamento, uma relação, né, nem todas são plenas. Porque assim, eu tenho amigos que você sai para comer uma pizza, tem amigos que você sai para conversar sobre novela, outros para cinema, outros para isso, outros para aquilo. Portanto, você vai criando vários tipos de relações, vários tipos de afinidades. No casamento, você espera ter uma relação sempre muito plena. E já existe aí uma grande cobrança que aquela pessoa seja, como falam aí, né, no dito popular, minha alma gêmea, né? Uma alma gêmea é como se eu quisesse encontrar uma pessoa igual a mim. Eu não quero encontrar uma pessoa igual a mim, porque eu já estou comigo. Eu quero encontrar uma pessoa diferente, porque ao encontrar uma pessoa diferente, é a minha oportunidade de aprender a conhecer e a desenvolver. Porque eu só desenvolvo com o diferente, eu não desenvolvo com o que é igual. E é justamente aí que está a grande pegada. Até que ponto que eu consigo ser flexível? Até que ponto que eu consigo tolerar essa diferença? Eu não posso omitir, reprimir, que é o caso dela,
Não, ela tem que se posicionar sim. Olha, esse é o meu ponto de vista. Compreendo que o seu ponto de vista é divergente do meu ponto de vista. Eu aceito o seu ponto de vista. Você tem que aceitar o meu ponto de vista. Nesse aspecto, nós não estabelecemos relações, mas nós estabelecemos relações porque existe uma coisa: respeito, porque amor requer respeito. Se não existe respeito, não existe amor. Muito bem. Olha, tem uma telespectadora que pergunta o seguinte: numa relação de 30 anos, onde acontece o adultério por parte do homem com as consequências de sofrimento, mas mesmo assim ele não quer se separar e desgostar da esposa, mas também não muda e quer liberdade. Os filhos já casaram. Ela gostaria de ouvir algo sobre isso tudo. É a zona de conforto. Né? Eu tenho aquela minha casa, eu tenho a minha mulher que se preocupa com toda a minha estrutura, me dá todo o suporte. Para que eu vou sair disso? Né? Se eu sair dessa situação, eu vou ter que procurar novamente essa mesma situação. E isso vai dar trabalho. Né? Então, para não ter esse trabalho, é melhor eu ficar nesse casamento que está falido, né? Nessa relação que está falida, né? Nesta união que está falida, ou seja, nós estamos separados, mas nós estamos unidos. A gente mantém para a sociedade, a gente faz de conta que nós somos um casal, mas não somos um casal porque não estamos casados, porque não estamos unidos. Então isso é um mundo de Alice, né? É um mundo de faz de conta. Não existe aí uma relação, não existe uma satisfação. Então, você pode manter essa situação? Pode, você pode manter, desde que você esteja consciente que de fato você assumiu aqui um compromisso de estar com uma pessoa que você não tem afinidade, mas que você prefere ficar assim, que é para manter, porque você quer alguém para cuidar de você na sua velhice, ou você cuidar dela talvez, não sei, né? Então, você tem que ver o que é que você vai manter aí, o porquê que você vai manter essa relação, ou não. Você resolve, então, já que está sofrendo de solidão acompanhada, fique realmente sozinho, vá procurar alguma coisa que lhe preencha a sua vida, vá trabalhar, vai procurar fazer algum serviço. Por quê? Porque o vazio nasce toda vez que eu me sinto inútil. Então, quando eu não me sinto útil em alguma coisa, isso me dá uma sensação de vazio. Eu posso tentar resolver essa sensação de vazio me ocupando com a vida dos meus filhos, com a vida dos meus netos, com a vida do meu marido, né, com a casa, mas de repente, quando tudo isso está organizado, quando tudo isso está estruturado, e aí vai surgir aquele fatal momento que você vai ter que contar contigo mesmo e olhar para você, e quando você olha para você, vem aquele enorme vazio, porque você não encontra nada. Então, é esse que é o problema. E aí, você depois fica cobrando dos outros atenção, ou fica fazendo coisas para as pessoas, para tentar transformar as pessoas independentes de você, porque, pura e simplesmente, você está afim apenas de resolver a sua solidão. Então significa que você não está interessado em criar afinidades, né? Relações de fato com as pessoas. E isso é extremamente preocupante, porque a pessoa vai sempre, fatalmente, voltar para a sua solidão, porque ela tem que resolver a solidão. E ela resolve com a solitude, portanto, ela tem que estar plena. O que é que você precisa para resolver a sua solidão? É uma boa pergunta que você deve estar se fazendo. Absolutamente nada. Você não precisa de nada para resolver a sua solidão. Você tem que entender que solidão não lhe interessa. Você não pode se sentir só. Você tem que se sentir pleno. Mas aí você diz, pô, mas eu não estou me sentindo pleno, estou sentindo vazio. Por que você está sentindo esse vazio? Porque faltou o prazer em você estar com você. Faltou o prazer na realização de alguma coisa. Vá procurar coisas que lhe deem prazer. Não projete isso sobre os outros e não fique dependente dos outros. Porque senão, esta dependência vai interferir na sua liberdade. Perfeito. Agora tem uma telespectadora que diz assim: eu sou sempre sozinha, faço tudo sozinha. Meu marido trabalha de dia e chega bêbado todos os dias. Estou sempre só, nunca saímos. Tá só e vai ficar só. Como é que vamos resolver uma situação dessa? Ela não tem nada, ela vive o arquétipo da esposa e da dona de casa. Ela não está casada, essa pessoa não está casada. Entende ou não? Ela convive, mas ela não vive. Aí, olha, o meu conselho é assim, numa situação dessa, de codependência, porque você tem um marido alcoólico, é importante que você cuide disso também, que aprenda sobre a doença do teu marido, que é o alcoolismo. Eu acho que você pode frequentar um grupo de amor exigente, toda segunda-feira a gente fala de amor exigente aqui, e realmente tem sido maravilhoso na vida de muita gente. Pensa nisso. Então, esse marido, né, pelo próprio quadro, é uma pessoa que trabalha, mantém a estrutura, bebe e vai para casa.
ele não está satisfeito com a vida dele, ele está tentando fugir da realidade dele. Ela também está sozinha. Então nós temos dois insatisfeitos vivendo uma relação de insatisfação. Então eles conseguiram uma grande coisa, foi unir insatisfações, mas eles não conseguiram unir satisfações, porque também, muitas vezes, o homem, ele se preocupa muito em gerar um trabalho para ganhar apenas o dinheiro e ele esquece, muitas vezes, de fazer algo que ele realmente sinta prazer em fazer. E aí, como ele trabalha de forma mecanicista o dia inteiro, não é nada criativo, no final do dia ele bebe que é para esquecer aquilo tudo e tal, né? Para tentar fazer de conta que ele está um pouco melhor, mas no fundo essa pessoa está triste, né? E eu acho que tem que trabalhar essa tristeza, porque nós temos aqui o quê? Dois insatisfeitos e duas pessoas tristes que estão convivendo juntas na tristeza e nessa insatisfação. Agora, e nisso elas estão casadas. Partindo do pressuposto que a gente não muda o outro e nada muda se você não mudar, quem tem que mudar é você, quem tem que se fortalecer é você, quem tem que entender a doença do teu marido, nesse momento, que é você que está ficando incomodada, levantando o dedinho primeiro, é você. Então, assim, vá buscar ajuda, um grupo de apoio é gratuito, é fácil, é acessível, está aberto, eu acho que é uma boa oportunidade. E aí, quem sabe, você não consegue forte, provocar até uma crise, mostrar para ele que as coisas não estão tão bem assim, porque talvez ele não tenha consciência, e aí ele vá buscar ajuda. Pensa nisso, acho que pode ser um caminho interessante. Eu disponibilizei, né, para as pessoas, porque assim, eu adoro ajudar as pessoas, né? Adoro transformar as pessoas. Todo dia eu acordo com esta motivação e eu vou dormir com a satisfação de ter conseguido transformar as pessoas. Hoje uma paciente minha de Portugal, porque eu atendo pessoas do mundo todo pelo Skype, ela disse: Carlos, você disse uma coisa para mim que foi muito importante. Foi uma coisa só que você me disse. Você disse: está errado o que você está fazendo. Você não tem que fazer só para os outros. Você tem que fazer a partir da tua satisfação. Quando você me disse aquilo, você quebrou uma coisa que estava lá atrás na minha infância, que me ensinaram que eu tinha que satisfazer os outros, que eu tinha que fazer tudo para os outros. Então eu estou num relacionamento que não está bom. Todos os meus amigos, eles só me sugam, os meus parentes só me sugam, e eu me sinto sempre sugada, não reconhecida, não valorizada. E quando você me disse aquilo, eu hoje me considero uma pessoa liberta desse processo. Então isso me dá muita satisfação. E eu acho que assim, as pessoas elas precisam procurar uma ajuda? Sim. Mas cada caso é um caso. Tem que estudar o seu caso, tem que ver o que é que está ali, tem que ver quais são as coisas que você traz da sua infância, romper com esse processo, para que de fato tudo aquilo que está lhe destruindo possa se transformar numa energia de construção, que é isso que eu gosto de fazer. Porque a sua vida é a sua vida. E a gente não vai mudar o seu passado. Nós temos que fazer com que o seu passado venha lhe trazer informações que possam beneficiar para que hoje, e a partir de agora, você consiga ter uma vida melhor. E é isso que eu gosto de fazer. Então, se você se vê aí numa solidão acompanhada, então resta, dentro das dicas que eu já dei aqui, você fazer esta análise dos seus valores e daquilo que realmente é importante para você a partir de você. Né? Maravilha. Tem muitas participações, assim, muitas perguntas. Vou passar depois todas para você. Quero agradecer a sua participação. Você que enviou aqui pelo nosso WhatsApp, tá? Eu tenho certeza que a gente aprendeu muito hoje. Talvez você fale assim, mas não falou a minha pergunta. Mas as perguntas, elas são bem parecidas no sentido de que a gente, humano, tem muitas mesmas questões. Mas a raiz dessa solidão acompanhada foi muito bem colocada pelo Carlos Florencio. Se você precisar, assiste de novo. Cláudia, faltou uma coisa, vai para o site da Rede Vida, lá você tem a oportunidade. E ele tem esse CD aqui que é Meditação, Afirmações e Reflexões, Carlos Florencio. Energia rosa, energia do amor. Para praticar a solitude. Isso. Para entender que na solitude, é você com você mesmo, você consegue encontrar um caminho para ficar mais em paz e lidar com esse vazio. Aliás, preencher esse vazio porque você é a melhor companhia para si mesmo. Não é verdade? Exatamente. Então você pode entrar em contato e pedir o CD também. Carlos Florencio, está no www.carlosflorencio.com.br. Muitas pessoas perguntaram nas minhas redes sociais, eu respondi lá, mas se você não respondeu, anota agora. www.carlosflorencio.com.br. É o site do nosso querido filósofo, coach, terapeuta que está sempre pronto
para ajudar e pode atender pelo Skype. Telefone 4106 4141 4106 4141. Muito obrigada, Carlos. Prazer em recebê-lo mais uma vez. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Não demora, volta rápido. Tá bom. A gente está aqui esperando, né, com sede de aprender. Eu tenho sede de aprender, amo. Como é bom a gente entender um pouco, parar para pensar nas nossas emoções, parar para pensar no calo que está doendo, né?